Muito bem, está aqui o Reis, como é mais conhecido, mas é Jacenildo Henrique de Oliveira Reis. Ele é militante na área de direitos humanos e vem falar sobre o programa de proteção aos defensores de direitos humanos ameaçados. Tudo bem, Reis? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni César. Boa tarde aos telespectadores. De antemão, quero agradecer aí o espaço cedido pela imprensa. Não é um espaço muito comum, muito fácil de achar para militantes de direitos humanos, para a gente falar de proteção de defensores de direitos humanos. E aí o meu agradecimento antecipado. Imagina, hoje é o dia em que o Espaço Capixaba fala sobre cidadania, então faz parte da nossa programação. Agora, existem muitos militantes da área de direitos humanos ameaçados? Em tese, quase todos, quando se envolvem nessa área, já de certa forma são, mas assim, diretamente ameaçados? A bem da verdade, Giovanni e senhores, as ameaças são poucas, pela militância e pela intransigência que nós defendemos de direitos humanos. Direitos humanos que é compreendido como, pela sociedade no geral, como defensores de bandido, na verdade não é bem assim. Nós atuamos em todos os frontes, denunciando a corrupção, exigindo moradia digna, exigindo condições de trabalho e tantos outros direitos que são os direitos garantidos na nossa Constituição. Essa história de que direitos humanos defende bandido, na verdade é muito dita ou por quem na verdade é bandido ou por quem quer desviar a atenção das pessoas. Certo, exatamente. Ou por quem de alguma forma não tem muito conhecimento dessas coisas. Né? Exatamente. E aí, então, não existem muitas ameaças, mas dada a quantidade de militantes de direitos humanos. Mas existe sim uma vulnerabilidade muito grande e em alguns casos levam à morte alguns de nossos militantes. Aqui no Espírito Santo tem casos recentes de mortes de militantes? Não, casos recentes não. Nós tivemos um distúrbio muito grande nos idos de 88, 89, que é um momento sui generis na nossa história. Era um momento em que nós tínhamos o crime organizado instalado, um grupo de extermínios de toda a ordem. E lá nós tivemos Virino Sossai, Valdício Barbosa dos Santos, o padre Gabriel Mer, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Todos eles foram assassinados naquele período, além de vários outros crimes que não necessariamente eram de defensores de direitos humanos, como foi o caso do prefeito da Serra. E da apuração daquele crime morreram pelo menos mais 19 pessoas, né? Tivemos a colunista Maria Nilce e tantos outros. Mas o que hoje mais nos aflige é realmente a vulnerabilidade em que se encontram vários defensores de direitos humanos que não necessariamente são ameaçados. Porque, veja bem, nem todos que são ameaçados morrem, mas também é verdade que nem todos que morrem são ameaçados anteriormente. Agora, para que morrer, né? Quer dizer, para que chegar a esse ponto? E por outro lado, não é porque não morreu, nem chegou a esse extremo, que a pessoa não teve um enorme prejuízo à sua vida, às vezes prejuízo financeiro, moral e tudo mais, né? Sim. Hoje, o programa, até para falar um pouquinho do programa, o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos se instituiu dado as necessidades de proteção desses defensores de direitos humanos. Eu não posso deixar de lembrar aqui que hoje nós temos também o PROVITA, que é o Programa de Proteção à Prova, Programa de Proteção à Testemunha, e o PPCAM, que é o Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte, Criança e Adolescente Ameaçada de Morte. Então, tem características próprias e diferentes do PPDDH, como a gente chama, o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. E nesse sentido, neste programa, nós buscamos a forma de proteger os defensores, mas reforçando a luta deles no local onde eles se encontram. Então, esta é a maior dificuldade. E para isso exige uma articulação muito maior com os órgãos instituídos, para que aquela pessoa se sinta fortalecida na militância, na luta dele, na defesa dos direitos humanos, sem ter que sair do local. Mesmo assim, gera um constrangimento, uma dificuldade enorme na militância. Hoje, por exemplo, nós temos alguns militantes já, inclusive escoltados, escolta é um dos últimos requisitos para a proteção, porque a proteção deve ser dada antes, o Estado precisa agir antes, precisa apurar os fatos para que não chegue a essa ameaça, para que não chegue à concretude da morte. Nós precisamos que isso seja protegido antes. Mas quando o risco está extremamente grande, ou nós escoltamos, ou em fatos muito isolados, nós retiramos do local imediatamente para a proteção e depois retornamos, porque a ideia do programa de proteção
é manter a pessoa no local onde ele atua. Agora, sobre o caso Padre Gabriel Mer, né? Gabriel. O caso, você me explicava, eu falei até no início que ele foi reaberto. Na verdade, não foi reaberto, ele muda de vara, né? Passa a ser também trabalhado com outro foco, que é da questão da execução, né? E não de latrocínio. Na verdade, Giovanni, o que ocorreu nesse episódio? Desde o início, a Promotoria da Justiça, que é quem faz a denúncia, quem é o dono desta ação, ele formulou a denúncia de um crime de latrocínio. Isso nasceu na Promotoria? Isso nasceu desta forma. Sim, é porque a Promotoria de Justiça, o promotor de justiça é o dono da ação. É quem faz a denúncia. Forma como... mediante a forma como relatou o delegado, ele faz a denúncia e desde o início por latrocínio. E desde o início, nós, militantes de direitos humanos, e aqui eu tenho que render homenagens ao Everton Montenegro, que foi já falecido, mas um advogado extremamente militante e defensor da causa, ele, desde o início, fez todos os recursos, inclusive necessários, porque o entendimento era de crime de homicídio e mais do que homicídio, um crime de mando. Contudo, foi julgado por uma vara que não é a do Tribunal do Júri, que não é a competente para julgar o crime de homicídio. Então, teve já 2 recursos para o Tribunal de Justiça, e em ambos nós tivemos êxito em devolver os autos para ser julgado como crime de mando e crime de homicídio, e no primeiro não foi obedecido, mas agora o tribunal foi taxativo em devolver, já com pronúncia, para ser apurado o crime de homicídio e o crime de mando. Quer dizer, isso representa muito para quem é militante dos direitos humanos, para toda a militância. Representa o caso em si também. E também, veja bem, nós temos instituições na França que acompanham esse caso. Nós temos instituições aqui que acompanham o caso. O Movimento Nacional de Direitos Humanos aqui no Espírito Santo é incansável nessa defesa de que tem que apurar o crime de homicídio. E naquele caso em especial, dado a conjuntura que vivíamos, dada a militância do Padre Gabriel, o Padre Gabriel era um revolucionário em si. Né? Naquele momento, ele já recebia várias ameaças. Ele, sim, recebeu várias ameaças, por causa, sobretudo, da luta pela moradia digna, quando denunciava loteamento clandestino, feito pelos órgãos públicos, com a permissão dos órgãos públicos em fazer. Perfeito. Bom, que se faça, que se legitime a justiça nesse caso. Reis, muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Giovanni, eu aqui agradeço pelo espaço concedido mais uma vez, e quero dizer que a nossa militância em direitos humanos ela é e será sempre intransigente do ponto de vista de defesa integral dos direitos humanos. Aqui não tem defesa do pobre ou do rico, a defesa dos direitos humanos, mas também não tem a característica, não tem o viso de que todos aqueles que estão presos são bandidos e não merecem outros direitos. Nós vamos defender todos os direitos, sendo eles em todas as áreas, de uma maneira que se tornem indivisíveis e que se tornem universais. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho.